É, menino. Cheguei em casa agora. Ó. Aqui. Ketchup. E quem não sabe o que que é? Ah, tem até Nutella ali, ó. Se vocês sabem o que que é isso aí, ó. Ó. Ninguém nunca sabe. Quer ver acertar. O que que é isso aqui, ó? Quer ver? Cheguei do serviço agora, ó. Agora comer um pastelzinho. Cadê o açúcar? Será que vai ficar ruim? Vou até esconder pra lá pra não falar que eu vou comer tudo. Tem mais aqui, ó. Tá ruim. Ó. Aham. Uhum. Ó.